Agradecida, Maria Antônia. Sempre que quiserem fazer a partilha da beleza, nós começamos assim, pois é importante termos trocas das artes, né, da sensibilidade, que é o que nos liga como seres humanos. Bom, sejam bem-vindas, bem-vindos. Então, estaremos começando o encontro de hoje. Passaram-se 3 minutinhos. Então, inicialmente, gostaria de trazer a os coordenadores, né, do encontro, para nós podermos organizar com vocês algumas questões antes do amigo Zé estar se colocando. Desculpem esse barulhinho, é que eu estou adicionando as pessoas. Então, o meu nome é Zizi, ou Maria Pedro, sou uma das coordenadoras. Aí eu vou solicitar, por favor, para que a Tina também, né, esteja se colocando, e o Leonardo, pelo que eu vi, e o Mauro e a Valéria também, que são coordenadores. Tina. Bom dia a todos e a todas, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse sábado, é um recomeço aí de todas essas atividades. O barulhinho é porque eu também aceito as pessoas aqui no grupo, então eu peço desculpas pelo barulhinho, mas vamos lá, vamos em frente. Bruno, o Mauro também está aí, a Valéria. Bom dia a todos e todas, eu sou o Leonardo. Estou sem vídeo hoje, tive um probleminha aqui, vou ter que depois resolver isso, mas hoje vou ficar sem vídeo. Um prazer enorme estar aqui, e vamos que vamos, tem muita coisa para fazer. Mauro, Bruno, Valéria. Bom dia a todos, aqui somos Mauro e Valéria, uma grande satisfação estar junto a essas pessoas. Estou entusiasmado e agora agregando mais educação a esse movimento. Então, tinha duas coisas que a gente ainda podia fazer. Queria ler um segundo, é um livro que tem aqui no consultório, toda a delicadeza da Rosiana Murray, é muito rápido. O nome se chama Universo, e fala assim: a ciência, com muita poesia, descobriu que somos feitos com a mesma matéria das estrelas, e até pensamentos brilham estelarmente. Por isso, convém andar com delicado cuidado. Nossos gestos e palavras, já que também somos estrelas, podem mudar o universo. A gente está aqui junto, e eu tenho certeza absoluta que, nesse minuto, a gente está começando uma nova conspiração para mudar o universo. É isso. Olá, pessoal. Que lindeza, vi Valéria. Bom ver vocês todos, os colegas aí, coordenadores, a equipe. Para a gente é uma alegria muito grande participar, poder contribuir na jornada de outros educadores, né? Porque nesse trabalho, nessa jornada de desafiar o instituído, esses modelos tão arraigados à educação, às vezes a gente se sente sozinho, né? A gente se sente meio louco, aquele que está no nosso território, às vezes se sente solitário, querendo mudar o mundo. E quando a gente se encontra assim numa comunidade, é muito bom, porque a gente consegue compartilhar um pouco dessa luta, né? dessa jornada de transformação. Eu sou o Bruno Emílio, eu sou, além da equipe de coordenadores, eu sou coordenador da comunidade de aprendizagem Escola da Floresta, aqui no Rio Grande do Sul, Brasil, e essa é a Mariana Gomes, que é minha companheira e educadora também da escola. É uma alegria muito grande compartilhar com vocês esse tempo, e o que eu puder ajudar aí na jornada de cada um fico à disposição. Tá bem, gente? Seguimos junto. Grande abraço. Bom, agradecido, então, essa foi a equipe dos coordenadores, que é a equipe que estará trabalhando com vocês, com todos os projetos, núcleos, grupos, equipes, certo? Então, para começar, o amigo Zé solicitou, novamente, bom dia a todos, bom dia a todas, boa tarde, né? Acredito o seguinte, eu acho que em Portugal não tem... boa tarde, Portugal é boa tarde. Então, inicialmente, nós gostaríamos de fazer algumas explicitações para explicar sobre a organização dessa formação esse ano. A organização dessa formação esse ano será voltada para a prática, como foi colocado em vários lugares, nós reforçamos essa dinâmica. Por que é importante reforçar e colocar para vocês essa construção? Porque a prática
é justamente onde nós vamos poder trocar os aprendizados do que está sendo construído e feito. Então, a solicitação do amigo Zé e a proposta desse projeto, né, de formação desse ano, das novas construções sociais de educação e formação, né, de aprendizagem, é justamente a prática. Então, essa é a evidência de aprendizagem e a construção que nós estamos tendo. Vou solicitar, por favor, que quem tiver com o som feche, para não dar interfonia, e nós estaremos colocando aqui no chat um bom dia, sejam bem-vindas, bem-vindos. Nós estaremos colocando aqui no chat um form, aonde está as perguntas da construção do plano de inovação, que são justamente as tarefas que constituem a prática. Como todos devem saber, ou se não sabem, é importante que se tenha a formação do núcleo, a formação da matriz axiológica, a formação da carta de princípios, acordos de convivência, e depois também a construção das tutorias. Então, nós estaremos trabalhando todas essas construções. Quem não fez, é importante que faça. Nós estaremos compartilhando aqui o Forms para vocês poderem estar se inscrevendo. Tina, você gostaria de fazer alguma colocação sobre esse ponto? Sim, talvez seja até interessante a gente colocar esse fórum um pouquinho mais para o final da reunião, porque senão as pessoas vão abrir o fórum e ficar lendo e não vão conseguir ouvir com atenção aqui o que está acontecendo. Uma coisa que é importante na hora de preencher esse formulário é vocês entenderem que o importante não é preencher ele o mais rápido possível, então vocês não precisam preenchê-los hoje, preencher o formulário hoje, mas o que é uma coisa importantíssima? Que você preencha um formulário por núcleo. Então, se o teu núcleo tem lá 3, 5, 10 pessoas que participam, ou 50 pessoas que participam, reúnam-se, conversa com o grupo, e aí responde um formulário para a gente, porque a gente vai fazer essa análise dos formulários, dos núcleos, então a gente precisa fazer a análise dos formulários um por núcleo, a gente não pode ter 2 formulários do mesmo núcleo, tá? Então, isso é importante, e algumas perguntas são obrigatórias, outras são opcionais, fiquem tranquilos, se vocês responderem muitos nãos ali no formulário, não tem problema, esse formulário ele pode até ser editado ao longo do tempo, então daqui 1 mês, 2, vocês querem voltar nesse formulário, editar, porque vocês avançaram em algum ponto, que hoje não estaria avançado, hoje eu digo essa semana, tá? Não estaria avançado, então você pode entrar lá e editar, a gente fez essa permissão de edição, tá bom? Então, não tem prazo para entregar, é claro que a gente vai, como o professor nos solicitou, que esse grupo aos sábados será um grupo com pessoas que estão fazendo, então, o ideal é que você preencha aí em 1 ou 2 semanas, no máximo, mas que sejam umas respostas em consenso com o resto do teu núcleo, tá bom? Acho que é isso, né, Zizi? Sim, Tina, vejo que é exatamente isso. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos para essa construção do fazer, né, que é importante da prática. E também, quem não conseguir ou não estiver para fazer a prática no momento, terá a oportunidade de participar através do Instagram, que nós vamos colocar aqui também, onde terá lives que serão do professor José Pacheco, o amigo Zé, fazendo colocações e como em formato de tertúlias, onde ele trará também, junto conosco, algumas questões para já se pensar e ter ideia se gostaria de fazer ou não. Mas aqui essa formação será a construção do fazer. Núcleo, projeto, do projeto a núcleo, né? Então, é importante que todos estejam com clareza frente a isso. Nós estaremos enviando também aqui o link do Telegram, que nós já temos como contato, assim como os materiais que foram enviados na formação do ano passado, para que vocês possam também ter acesso e saber das construções que foram feitas, caso não estejam acompanhando essa construção desde o princípio. Então, tem inclusive os vídeos gravados do ano passado. Então, eu gostaria de perguntar se os coordenadores gostariam de fazer mais colocação, se não, estaria passando para o amigo Zé. Coordenadores? Bom, então, amigo Zé, repassando.
Bom, bom dia a todos, boa tarde a todos e a todas. Como vedes, esta formação, não é? Eu gosto de lhe dar outros nomes, mas é uma formação, uma transformação. Ela vai ser uma passagem de testemunho para uma grande equipe que foi sendo formada ao longo dos últimos anos, em múltiplas ações de formação, que é bem maior do que esta que aqui foi apresentada, só que esta, digamos, é um núcleo duro da coordenação que nos vai acompanhar a partir de meados deste ano, para que este velhinho tenha a possibilidade de passar para a retaguarda de tudo isto. Estão todos a ouvir-me bem ou devo falar mais alto? Está bom? Ok, obrigado. Então, eu gosto muito de usar metáforas e praticar os ideais. E começaria hoje por ler a cartinha de hoje, que ainda não enviei para a Tina é que tem publicado, mas que eu vou tomar a liberdade de divulgar antes de enviar para a publicação. Nessa cartinha, como noutras, que vós podeis encontrar, aí temos o endereço aí do lado direito, no chat, no jpacheco.1951 do Instagram, aliás, que há bocadinho a Zizi falou, podeis encontrar durante a semana, todos os dias, aquilo que está a acontecer no lugar que eu escolhi para fazer o último projeto da minha vida profissional. Porque nunca convidei ninguém para fazer aquilo que eu não faço. Não é uma prática, é uma praxis. É uma prática com teoria dentro. É uma prática em que eu me envolvo totalmente. Mas desta vez, nesse lugar, o meu presencial vai ser já mais discreto, porque quem vai fazer esse projeto em que eu estou envolvido diretamente será uma equipe organizada em comunidade de aprendizagem. E quando vós fordes acompanhando a evolução desse projeto, vós ides compreendendo as dificuldades, pelas dificuldades, porque vós mesmos ides passar. Então, eu vou passar pelo mesmo processo que vós ides passar, mas com alguma antecedência, para que vós fiqueis avisados dos obstáculos e das soluções. Então, se me permitirem, vou ler a cartinha de hoje. Então, a cartinha de hoje tem por data Caraíva, onde eu estou neste momento, 11 de fevereiro de 2043. Mais adiante, porque vai haver um tempo para dialogarmos, eu poderei responder-vos porque é que eu escrevo em 2043. Mas vamos adiante. Então, Caraíva, 11 de fevereiro de 2043. Queridos netos, recordais-vos certamente de vos ter falado das crises profissionais porque o vosso avô passou. Pois bem, delas saí renovado. Depois de resolver a crise moral, eu adentrei uma crise ética, que só admitia duas saídas. Ou eu aprendia a ensinar de modo que todos aprendessem, ou iria embora da profissão. Se continuasse a ensiná-los de modo que eles não aprendessem, se eu continuasse a ensiná-los criando zonas de ignorância, analfabetismo e exclusão, eu não seria professor, seria um crápula. Nos idos de 22, quando eu já levava mais de meio século de desgaste e de assistir à destruição de projetos e da vida dos educadores idealistas, uma secretária de educação, consciente dos malefícios do velho sistema de ensinagem, pediu-me que criasse uma rede
de comunidades de aprendizagem. Com grande sacrifício, reunimos crianças e adultos num protótipo de comunidade e aprendemos a viver numa casa comum. Usando de compaixão, perdão e gentileza, conseguimos sobreviver. E no janeiro de 23, oferecemos, nesse dezembro, à Secretaria a possibilidade de instituir um grupo de trabalho de educação integral em comunidades de aprendizagem. Esse grupo de trabalho foi criado na primeira reunião, ou melhor, nesse grupo de trabalho, na primeira reunião, foi criado a primeira comunidade de aprendizagem do mundo. Uma escola-comunidade. Essa secretária tinha tomado uma decisão moral e ética e me merecia imensa consideração. E a partir dessa decisão ética, uma secretaria inaugurou um longo processo de humanização da educação. Esse grupo de trabalho tinha por finalidade elaborar propostas de diretrizes de política pública para implantação de comunidades de aprendizagem na rede pública municipal. Competia ao grupo de trabalho desenvolver análise técnica para viabilizar a implantação dessas comunidades. Estudos de experiências e fundamentos científicos para subsidiar a implantação dessas comunidades. Contribuir para reconfigurar a prática educativa e mais, para desenvolver a elaboração ou a adequação de normativa para a implantação e implementação de comunidades de aprendizagem. Ainda eram competências desse grupo de trabalho elaborar indicadores de transformação e melhoria da qualidade da educação, acompanhar e avaliar resultados da implantação dessas comunidades, avaliar e viabilizar a sustentabilidade da proposta de implantação, propor diretrizes de política pública, propor e elaborar programas, projetos, normativas, diretrizes específicas e orientações, propor parâmetros de arquitetura imobiliários adequados às comunidades de aprendizagem, promover a articulação junto aos demais setores da Secretaria e outras instâncias para a efetivação de políticas públicas, programas, projetos, propondo ações e estratégias orçamentárias e financeiras, propor e articular estratégias educacionais voltadas ao desenvolvimento de pesquisas, estudos, experiências que pudessem subsidiar o trabalho das escolas, desenvolver outras atividades que lhe fossem atribuídas na sua área de atuação. E tudo isto em estreita colaboração com a Secretaria de Educação. Eu voltava a esperançar e tinha uma grande gratidão a essa Secretária de Educação e à Secretaria de Educação que ela dirigia. No período experimental de 2023, começaríamos a formação dos professores de turmas piloto, como formador inicial e de formação continuada, como consultor e avaliador de ações de formação, como diretor de centro de formação e de centros de aperfeiçoamento de práticas profissionais, em congressos, seminários e até no quadro de uma pesquisa de mestrado. Eu já participara em centenas de ações de formação, eu creio que milhares. Eu possuía algum conhecimento de causa, o que me permitiu conceber um protótipo de uma nova construção social de aprendizagem. Uma escola, comunidade de aprendizagem. Uma inovação que seria referência para a reelaboração da cultura pessoal e profissional dos professores, dos educadores. E, dialeticamente, partimos do fazer para refletir e refazer. Este é o teor da cartinha que amanhã, hoje ainda, vai ser publicada e que consiste, como viram ou ouviram,
amostra daquilo que se pretende aqui. Então, vou ainda acrescentar mais um pouquinho, ainda estamos com mais de meia hora e eu vou possibilitar o diálogo, mas para já isto é uma aula virtual. Eu vou falar um pouquinho sobre o modo como vamos fazer isto até abril e depois de abril até julho. Vai haver 2 momentos nesta formação. Tradicionalmente, os centros de formação e as escolas de aperfeiçoamento sei lá, todas as ações de formação são feitas, são realizadas em curso de formação. Ou então, outras modalidades, como sejam o módulo de curso, o seminário, o treinamento, o estágio, enfim, modalidades que estão ligadas ao paradigma da instrução, em que alguém, como agora eu estou, vai debitando informação, não é conhecimento, é informação. Bom, é que há outras modalidades de formação. Por exemplo, a oficina, o círculo de estudos, o projeto de formação, a tertúlia e por aí vai. Então nós vamos trabalhar simultaneamente em círculo de estudos, em oficina, porque vai haver presencial mais adiante. Não vos preocupeis com o presencial, porque só será feita onde quiserdes. Mas é muito importante o presencial. E nós iremos possibilitar um presencial de imersão na minha comunidade de aprendizagem, talvez a partir de julho, não sei. Porque uma coisa é estar a ouvir, outra coisa é estar a ver algumas coisas que eu possa partilhar, outra coisa é estar com crianças, adultos, trabalhando diretamente no chão da escola. É muito importante. Então, a partir dessas modalidades, nós iremos, este primeiro encontro é muito para isso, mas vai ser para mais coisas, é para mostrar porque é que fazemos aquilo que fazemos neste momento. Que tipo de formação nós vamos desenvolver. Porque já fizemos muita formação e começamos com 500 e acabam 50 e nada fica no chão de escola. Desta vez não vai ser assim. Não vai. Quem pensar que vai apenas estar aqui conversando, é melhor desistir já. Perdoai que seja curto e grosso, mas eu sou assim. É para fazer. E se eu faço com a minha equipe, todo mundo pode fazer. Toda a gente portuguesa pode fazer. Vamos lá. Esta formação tem 3 características que a formação tradicional não tem. Primeira característica, ela é isomórfica. Ou seja, o modo como eu irei trabalhar convosco é o mesmo modo que vós ides trabalhar com os vossos alunos. O mesmo modo. Okay? Então, um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é, não é? Toda a aprendizagem acontece no exemplo, na imitação, ela é antropofágica, eu aprendo o outro, não aprendo o que o outro diz, e tudo isso me leva a cumprir esse princípio do isomorfismo, que, aliás, está em todas as teses sobre formação de professores. O segundo grande princípio é que a formação tem que ser praxeológica. Isto é, quando um professor quer aprender a fazer metodologias ativas e aparece um curso de metodologias ativas em sala de aula, o professor inscreve-se e vai fazer o curso. Ele não vai fazer metodologias ativas em sala de aula, porque o professor que faz o curso, o formador, ele está a trabalhar no paradigma da instrução, ele está a dar aula, não está a fazer metodologias ativas. Eu vou fazer convosco metodologias ativas. E vós ireis fazer com os vossos alunos. Então, esse princípio da praxeologia nos diz que a teoria não vem antes da prática. A teoria acompanha a prática, por isso é que a formação é concomitante com a prática. Eu escolhi
ou escolhemos este dia porque marca o início de um ano letivo. É agora que nós vamos fazer, não é antes. Eu poderia falar-vos do Vygotsky, L'Oréal, Bakhtin, Piaget, Vallon, não vale a pena. Não vale a pena. Eu fui a muitas ações de formação e os formadores eram ótimos, professores universitários que nunca puseram os pés no chão da escola, mas sabiam tudo sobre os Piagets da vida. Eles falavam-nos do Steiner, do Piaget, do Freinet e tal. Nenhum dos meus colegas formandos fez o que é que fosse na sala de aula. Continuou dando as suas aulas e o Piaget não estava lá e o Vygotsky tinha fugido. Enfim. Então, esta ideia da praxeologia é fundamental. Finalmente, o terceiro grande princípio. A formação tradicional considera que vai capacitar o outro. Vai capacitar o incapaz, não é? Não vai. Ninguém capacita quem quer que seja. Como diria Paulo Freire, aprendemos uns com os outros, não é? Então, mediados pelo mundo, ou mediados pelo mundo. Então, o que vai acontecer é que aqui eu não vou capacitar quem quer que seja. Eu vou considerar que todos vós, todas vós, sois seres humanos e educadores, dotados de uma determinada cultura, com muitos saberes experienciais e teóricos, e eu vou considerar-vos como sujeitos de aprendizagem. Eu vou trabalhar no paradigma da aprendizagem. Sujeitos de aprendizagem. Ao serviço de um projeto. Ok? Porque se for apenas sujeito, pouco adianta. Fica ali ao serviço de um projeto que uma comunidade vai adotar. Ou seja, vamos falar também do paradigma da comunicação. E esse sujeito de aprendizagem, ele vai aprender a fazer na dignidade do exercício da sua profissão ou na dignidade de pai, de mãe, de tio, avô, quem quer que seja. E vai fazê-lo em equipe. Porque trabalhar sozinho em sala de aula é coisa do século XIX. Já não se usa. Só que há dois grandes caminhos para esta formação. O primeiro caminho é aquele que eu estou a falar de modo indireto. Vamos partir de turmas de piloto em escolas onde só uma pessoa, ou duas ou três, ainda está viva. Onde houver professores vivos, uma escola. Ainda há muitos professores vivos. Estou a ver aqui alguns. Então, esses professores vivos têm direito a humanizar a educação e a cumprir aquilo que está na lei. Que todos têm direito à educação. Ele não pode ser impedido. No caso da Secretaria, em que nós vamos fazer mais diretamente a formação, tem 3 escolas que vão constituir-se em turmas piloto. E aí é muito lento, é muito gradual. Nós vamos ter muita prudência para ir saindo da sala de aula para outra coisa. Ok? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, aquela em que eu estou envolvido, é logo direto, uma comunidade de aprendizagem, o fazer imediato, para dar exemplo aos outros que vão fazer. Finalmente, há uma outra que eu não quero que aconteça, mas certamente vai acontecer. Porque esta secretaria a que eu estou ligado, ela é uma secretaria de pessoas de bem, de boa fé. Não são pessoas, lideranças tóxicas, daqueles autoritários que nós vemos por aí. Assim como em Portugal, eu tive a felicidade de encontrar muitos agrupamentos de escolas onde o diretor não é autoritário. E, portanto, onde houver secretarias e agrupamentos de escolas, onde os secretários e os diretores forem pessoas de bem, que queiram melhor para as suas crianças e para os professores, não haverá problema. Ou direto. Okay? Mas há algumas secretarias e alguns agrupamentos de escolas portuguesas, comunidades que queiram fazer
E se queria o diretor do agrupamento, não queira. Não adianta nada que não queira. Vai-se fazer. Perdoar a ênfase põe, porque já lá vai o tempo da ditadura. Então, meus amigos, minhas amigas, desta vez é para valer. Nós não vamos fazer um projeto de yoga, um projeto de cultura maker, uma hortazinha. Também vamos, também. Nós vamos criar uma nova construção social de aprendizagem e de educação. Uma nova construção social que parte destes princípios. Escolas são pessoas, não são edifícios. Os valores. Quando esses valores são transformados em princípios de ação, conduzem a projetos. Projetos são coletivos que ninguém faz o que quer que seja sozinho. E nós vamos mostrar ao mundo que Portugal e Brasil e outros países que estão aqui envolvidos, mas a maioria falou há cerca de 70 anos atrás. Uma nova humanidade, uma nova educação. E depois deste relatório, vou passar ao currículo e conversar convosco. Porque tem um currículo de formação. Pois tem, e tem tarefa para casa, tem trabalho de casa. Cuidado. Então hoje eu vou pedir-vos que até ao próximo sábado, vou repetir, até ao próximo sábado, nós façamos um núcleo de projeto, se ainda não houver. Se ainda não houver. Núcleo de projeto e dever de formação está lá escrito o que é, não vou explicar. Está escrito, mas sabeis ler. Um núcleo grupo de trabalho para a produção de uma rede de comunidades de aprendizagem no vosso município, no vosso estado, onde quer que seja. Tá bom? Depois, até também o próximo dia, que é o dia 18, vão fazer também uma minuta de termo de autonomia, ou contrato de autonomia em Portugal. Terei esses documentos disponíveis como modelos, mas não para copiar, para adaptar a cada lugar, a cada pessoa que lá esteja. Depois, até ao próximo encontro, vão entregar a proposta de ação de formação, que também ides receber, aos vossos centros de formação. Centros de formação. Em Portugal e no Brasil, aos centros, se houver, nas universidades, nas escolas de aperfeiçoamento, onde quer que seja. Se não houver, entregam à direção da escola para que a direção da escola possa resolver a questão. E também começar, mas não acabar, lógico, alguns outros documentos. Por exemplo, a matriz axiológica. E como é que vós ides fazer essa matriz axiológica? Analisando o projeto da vossa escola. Analisando o plano de educação do vosso município. Vendo que valores é que lá estão, implícitos ou explícitos. E ver se eles coincidem com os vossos valores, os valores da vossa comunidade. Se coincidirem, tudo bem. Se não coincidirem, vós tereis todo o direito de propor a inclusão de valores ou retirada de valores à direção, à secretaria, à direção do agrupamento. Bom? Também ides, para além dessa matriz axiológica, só começar, ok? O que eu disse antes é para estar pronto, as minutas. Para começar, porque vai levar muito tempo para elaborar, também elaborar a partir dos valores da matriz axiológica uma carta de princípios. Se não tiverem noção nenhuma do que seja, vão consultar aquilo que há pouco a Zizi referiu. Creio que está no Telegram e noutros lugares, modelos de cartas de princípios. A partir daí, com as vossas crianças, com os vossos companheiros de profissão, ou de família, seja lá o que for, e de criar os primeiros acordos de convivência. São dispositivos básicos de relacionamento humano. Acordos de convivência. Até aqui penso que todo mundo entendeu. Mas vós tereis também de começar a criar círculos de aprendizagem
de vizinhança, de proximidade, que eu posso depois explicar ao longo da semana nas minhas cartinhas. Lê as cartinhas, que elas são muito malandras. Elas são veículos de teoria, na prática. Elas vão contar tudo o que nós fizermos na secretaria e na comunidade de aprendizagem a que eu pertenço, no chão de escola. Então, nós vamos aprender a fazer tutoria 1 para 1. E ninguém me diga que não tem tempo. Se não tiver tempo, saia já. E que Deus tenha piedade das suas almas, é evidente. Então, nós vamos criar círculos de aprendizagem, ou seja, não é bem um círculo, é um princípio de círculo fazendo tutoria de 1 para 1. Ok? E nessa tutoria nós iremos aprender a fazer planejamento, elaboração de roteiros de estudo. E vou parar por aqui. Acho que já falei demais, temos agora uns 40 minutos para conversar e depois voltaremos, certamente, no próximo encontro, para ver o que fizeram. E como disse a Zizi há pouco, como é que nós sabemos que vós fizestes tudo isso? Muito fácil. Vós ides colocar isso lá no lugar que a Zizi e o grupo de coordenação indicou. Ides lá colocar evidências de aprendizagem. Avaliação. Lógico. Então pronto. Agora vou-me calar, não para sempre, mas provisoriamente para esperar as vossas perguntas. Amigo Zé, A partir de agora, basta pôr a mãozinha. Sim? já tem uma Alô, pergunta. Zizi? Oi, com licença. Já tem uma Alô? perguntinha no chat. Amigo Zé, está ouvindo? Está ouvindo? Já tem uma perguntinha no chat. Estou ouvindo. Está no chat? Sim. Minha primeira Ora, vez quando é aqui. que está essa pergunta? A Jusileia Lima está Podes perguntando. ler Bom lá? dia. Minha primeira vez aqui. Estou tão encantada quanto confusa. Conseguiu ouvir, amigo Zé? Acho que está com delay. Sim, Posso houve ler aqui uns novamente? cortes. Houve aqui uns cortezinhos, não estou ouvindo. Sim, é melhor, novamente. A Jusileia Lima colocou. Bom dia. Minha primeira vez aqui. Estou confusa, tão confusa quanto encantada. Eu troquei a ordem. Você conseguiu ver aqui, amigo Zé? Ah, já estou vendo. E pergunta, posso convidar mais professores? Muito bem. Vou perguntando. Hein? Se não perguntardes, ficais com as dúvidas. Não é? Com certeza, quando nós trabalhamos um núcleo do projeto, nós nos juntamos com outros professores. E isso constitui a primeira equipe do projeto. Então, podereis conversar com outros professores e juntá-los para essa equipe funcionar com quanto mais melhor. Outra pergunta? Amigo Zé, tem duas mãozinhas levantadas. O Luiz Mocho e depois o Projeto de Pé. Vamos lá então. Luiz Mocho. Olá, espero que estejam ouvindo. Eu estou em Lisboa, sou português, e não estou particularmente numa situação muito boa, porque estou numa grande manifestação de professores em Lisboa, como aliás podem ver. Não estou de corpo e alma hoje aqui, mas a partir do próximo sábado estarei. Luiz, Sim. A sua internet está falhando. Fecha um pouco o vídeo para ver se a gente te escuta melhor. A gente não está conseguindo entender o que você está falando. Ok. Melhorou? Melhorou. Ok. Professor José, a todos, muito boa tarde. Eu estou em Lisboa, numa manifestação de professores, uma grande manifestação de professores, e, portanto, não vou poder participar tão bem quanto queria hoje. Vou estar sempre a ouvi-los e no próximo sábado estarei de corpo e alma. Muito obrigado. O Luís não fez perguntas, mas eu sei que tem muitas perguntas para fazer. O Luís é um dos diretores de agrupamento de escolas portugueses ético, que tomou uma decisão ética e que vai trabalhar com uma equipe constituída pela Magda e outros excelentes profissionais. E eu agradeço ao Luís ter ido à manifestação, porque é preciso, eu também fui a muitas, e é preciso defender a nossa classe, mas sobretudo porque
São poucos, infelizmente, os diretores de escola que tomam essa decisão ética. Mas outros virão. Vamos então à outra mãozinha. Obrigado. Projeto de PEN. Sim, bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos, muito bom dia. Eu me chamo Luana Aruantes, eu falo do Brasil e eu queria fazer uma pergunta, né? Eu sou psicóloga e eu tenho um projeto de saúde mental na Cidade de Deus, uma favela aqui no Rio de Janeiro. Meu projeto é bastante amplo e, obviamente, envolve educação de várias formas. Eu queria saber se existe algum requisito para a formação no que tange a currículo, porque eu sou psicóloga, eu não sou educadora, não nesse sentido formal, né? E o que a gente pretende fazer aqui no DIPEL, que a gente já vem fazendo, além de formação política, educação financeira, educação alimentar, criar essas novas formas de aprendizado. Mas eu queria saber se eu estou apta, né? Essa é a minha pergunta, porque é o meu primeiro contato. Eu conheço o professor por conta do projeto da Ponte, que eu venho acompanhando há algum tempo, já vi algumas coisas, mas eu sou muito crua, então eu queria saber se sim, eu posso fazer parte e vou precisar de muita ajuda, porque é minha primeira vez numa experiência como essa. Pois bem, é o teu nome que eu não retive. Qual é o teu nome? Luana. Luana. Olha, Luana, eu também estou muito cru e é a primeira vez também para mim. Portanto, eu sou um designer de mim próprio. Eu penso que deveremos ser assim. O que te posso dizer é que psicólogo é indispensável neste projeto. Aliás, não é só o psicólogo. E quanto a não seres educadora, tu és educadora. Somos todos educadores. Quando alguém me diz, mas eu não fiz pedagogia, eu digo, graças a Deus. Porque eu também não fiz. E isso me libertou de alguns vícios que nós apanhamos quando temos um curso de pedagogia, não é? Porque a gente entra no curso e o professor diz que o centro é o aluno, mas ele dá a aula centrada no professor. Então, ou é esquizofrénico ou antiético, mas eu quero preferir a opção de ser esquizofrénico. E, portanto, eu estou a começar também. Olha, este projeto, eu vou, digamos, homeopaticamente explicando, homeopaticamente. A Tina está com o braço levantado, diz que Tina? Estou a dizer alguma besteira? É isso? Não? Pronto. Professor, pode completar, pode completar. É que eu digo tanta besteira, aliás, eu fiz muitas besteiras. Olha, a primeira besteira que eu fiz foi criar uma coisa chamada Escola da Ponte, que tu ficaste há bocadinho a referir. Eu fiz essa besteira, uma besteira de tão grande tamanho que me levou 30 anos para me libertar dela. Porque foi muito prejudicada, muita maldade sobre aquele projeto, e eu não entendia que eu estava dentro de um sistema hierárquico, autoritário, moral e intelectualmente corrupto, que é esse sistema que está aí, de sala de aula, de turma e tal. Mas que dentro dele há uma riqueza humana incrível, que eu tinha de descobrir. Eu não tinha descoberto. Eu achava que era o máximo, a Escola da Ponte, aquela coisa. E quando o Rubem Alves trouxe para o Brasil, então era um vaidoso, ei, que bonito. Eu hoje sei que a Escola da Ponte é uma excelente escola, maravilhosa, onde o centro é o aluno. Foi a primeira escola a passar do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. Hoje sabemos isso. A primeira no mundo. A primeira na educação de infância foi a Reggio Emilia, em 1966. A Ponte fez isso em 1976, só que fez com a comunidade, o que lhe valeu realmente muito prejuízo. Mas não vou falar do que está errado, vou-te dizer, como psicóloga, que eu estive 8 anos na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, sofri bastante, redimi muitos pecados e fiquei com uma grande admiração em relação aos psicólogos. Nos ajudaram imenso, trabalharam connosco. Mas quando os psicólogos chegavam à Ponte, eles perguntavam, onde é o meu gabinete? Eu respondia, é a escola toda. É. E quem são as crianças especiais? São todas. É. Ora, e qual é a turma em que eu vou trabalhar? Não há turmas. Era uma confusão. Porque os psicólogos não estavam preparados, nem os professores. Os professores chegavam para dar aula. Pronto. Este modelo, entre aspas, que eu não gosto da palavra modelo, mas nós
eu estou metido no modelo, na Comunidade de Aprendizagem do Bosque de Itapeba. Ok? Não vou dizer onde é, não importa. Nesse modelo, a psicóloga é fundamental. Psicólogo. Porquê? Porque nós não vamos trabalhar só dentro desse espaço, desse território. Nós vamos trabalhar em comunidade, em círculos de aprendizagem e em redes de comunidades. Círculo, comunidade e rede. Nós vamos trabalhar juntando a escola ao poder público e à universidade. Vamos juntar, a universidade está lá, Faculdade de Psicologia, Ciência de Educação. Vamos juntar a educação escolar com a educação familiar e a educação social. Nunca mais a família pode estar separada da escola e da sociedade. Nunca mais. E vamos juntar a aprendizagem escolar com a arte e cultura e a saúde pública e ambiente. Para começar, depois vai tudo. Como tu disseste há pouco, educação financeira, essas coisas todas. Porque a educação é só uma. Não há educação ambiental, a educação do campo, a educação para a saúde, a educação é uma só. Tem que haver um religar, juntar tudo, respeitando o estatuto de cada um. Ok? Pai é pai, filho é filho, professor é professor, aluno é aluno. Então, minha amiga, seja bem-vinda, junta-te com outros educadores, quer sejam professores, quer sejam pais, seja lá o que for. E eu conheço muito bem a Cidade de Deus, muito bem. Andava por lá e pelo Rio das Pedras, quando eu estava numa grande escola, aí não vou fazer publicidade, mas andei muito por aí. Como andei no Vidigal, como andei na Rocinha, como andei no Chiclete, no Cristo, na Boa Esperança, acho que é esse que se diz, embora se fale comunidade. Então, minha amiga, constitui o grupo e continua, e estou grato pela tua participação. Imensamente grato, obrigada. Ainda temos 10 minutinhos, vamos lá. Com licença, amigo Zé, a Tina precisaria falar primeiramente. Tina, passando a palavra para você. Obrigada, Zizi. Eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão chegando hoje aqui conosco. As orientações estão sendo colocadas no chat. Eu peço atenção para quem está chegando hoje, principalmente, que a gente tem um grupo de Telegram com os materiais fixados, então vão até o Telegram, por onde começar, o que ler, por ali é o caminho, tá? A gente tem os vídeos também postados no YouTube, a gente tem um drive com materiais que vocês podem acompanhar, o link do professor José Pacheco também está sendo colocado aqui no chat, e o formulário que a gente falou no início da reunião de hoje, que precisa ser preenchido sobre o núcleo de projeto que você está fazendo. Para responder as perguntas do formulário, você precisa ter lido o plano de inovação, senão você não vai entender as perguntas, tá? Principalmente da seção 2. Então, por favor, dá uma olhada no chat, leia os materiais, a gente vai alimentar também o blog e o Instagram do professor José Pacheco com as cartinhas, e a gente vai dar comunicados também sobre o blog. Então, por favor, verifiquem isso daqui. A gente tem mais 9 minutos na reunião de hoje, do jeito que a gente é pontual para iniciar, a gente também é pontual para acabar, ainda temos mais, acho que 2 ou 3 mãozinhas levantadas, a gente pede que as pessoas sejam breves em suas perguntas, e sábado que vem a gente está aqui, se não der tempo para você fazer a sua pergunta hoje, tem sábado que vem, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu, antes de ouvir a pergunta seguinte, vou perguntar se ficaram conscientes da tarefa de casa, ok? Se alguém tem alguma dúvida, eu esclarecerei. E se eu tirei a minha imagem, é também porque os meus dotes fisionómicos não são grande coisa, mas é sobretudo porque a internet aqui é um bocadinho instável. Eu estou a beneficiar da generosidade da minha amiga Fernanda, que me disponibilizou a internet, e ela é um pouco instável, e se eu puser a imagem, para além de ser feia, pode ir abaixo, não é? E não convém. Vamos lá. Perguntas seguintes. Eu vou só mais uma coisinha. Ainda na próxima semana, a partir de sábado, domingo, segunda, eu irei pôr numa cartinha como se faz tutoria de 1 para 1, tá bom? Para vós aprenderdes e praticardes durante a semana. Tutoria de 1 para 1, como eu falei há pouco.
Vamos então às perguntinhas finais, faltam 8 minutos. Amigo Zé, tem 2 mãos levantadas, eu acredito que o projeto de pé já se colocou, e a Liane Prels. E tem outras questões no chat, que eu posso falar depois da mãozinha. Liane. Olá, bom dia a todos. Eu falo aqui de Alto Paraíso de Goiás, da Escola Vila Verde. E a nossa escola, ela é mantida pelo Lama Padma Santen, e o professor Zé conhece, e a gente está nesse processo de transformação da nossa escola em uma comunidade de aprendizagem. E isso tem surgido muito de um desejo de transformação na comunidade, mas principalmente de uma necessidade de transformação da nossa prática escolar. E aí, amigo Zé, eu gostaria de pensar um pouco sobre o papel dos agentes e das parcerias de êxito no território. Como que a gente articula isso nesse processo de formação desses círculos de aprendizagem? Eles devem ser, num primeiro momento, um movimento mais interno, ou a gente deveria já propor um movimento externo que englobasse os diferentes parceiros do território? Muito bem, muito obrigado, Liane. Eu conheço a vossa escola e tenho uma grande admiração pela vossa escola. Aliás, por todos aqueles que aqui estão hoje e que me provocam uma emoção muito forte. Aquilo que nós vamos fazer, Liane, é escola pública. A escola pública que a vossa escola é. Porque escola pública é aquela que a todos acolhe e a cada qual dá condições de ser sábio e feliz. De aprender tudo o que tem de aprender, de ser sábio, e de ter possibilidade de ser feliz e se realizar. Então, a maioria das escolas de rede pública não é pública. Basta olhar para os centros de explicações, as classes de reforço, o suicídio juvenil, não é? Não é pública, porque não garante o direito à educação a todos. E há escolas de iniciativa privada, como é a vossa, que vai garantindo, mais ou menos, não é? Então há que juntar, logo de início, escola, sociedade e famílias. Logo de início. Eu disse há pouco isso. Juntar. E passar a ser escola pública. Sobre isso eu vou conversar, em particular, com as escolas de iniciativa particular. Vão ser escolas públicas, mas não vou agora, até porque não tenho tempo de vos explicar, mas poderei explicar por cartinha também, basta que me enviem as perguntas. Olha, como é que eu posso ser uma escola pública sendo escola particular? Pronto, tá bom? Então, Liane, muito obrigado. Vamos voltar ao assunto. Perfeito, obrigada, professor. Nada, está aí atento. Houve aqui alguém que disse que não se lembra de qual é a tarefa para casa. Então eu vou dizê-la rapidamente. Tarefa para casa até ao próximo dia, ou seja, dia 18, é a seguinte. Se o núcleo de projeto ainda não está constituído, completá-lo. Ok? Fazer minutas de criação de grupo de trabalho, minuta de termo de autonomia ou contrato de autonomia em Portugal, a entrega de uma ação de formação que foi mandada, e esses modelos estão todos disponíveis para Voz Verdes. Isto é para fazer as minutas, a partir dos modelos que nós temos disponibilizados. E para começar a definir a matriz axiológica, os valores, ir ao projeto da escola, ao plano de educação do município, etc., e ver quais são os valores que estão lá. Valores implícitos ou explícitos, estão lá valores. Depois ver quais são os vossos valores. Se houver tempo, depois na próxima fazemos uma árvore de valores para vós veres como se faz. E começar também uma carta de princípios e fazer de imediato o primeiro acordo de convivência. Vamos falar sobre isso, eu vou falar sobre isso nas minhas cartinhas, e começar também a criar círculos de aprendizagem, que depois vão ver que pode ser de vizinhança, proximidade, etc, etc. Trabalhando a tutoria de 1 para 1, que também vai aparecer nas cartinhas da próxima semana. É isso. E agora, mais 3 minutinhos para a última pergunta. Amigo José, obrigada. Para que fique claro aqui para todos que estão chegando agora,
né, que estão começando agora. Todas essas tarefas que o professor José acabou de elencar estão explicadas no plano de inovação, por isso que a gente está insistindo aqui no chat. Entra nesse, ou no Drive, ou no Telegram, os materiais estão lá, comecem lendo o plano de inovação, tem todas essas tarefas lá. Leiam o plano de inovação, é o primeiro passo que vocês precisam para entender essas tarefas que o professor José está falando, tá bom? Obrigada, Zizi. Está aqui uma pergunta, se desejar entrar no grupo, se preenche o formulário, não é? Já acabou o prazo, mas penso que a nossa coordenação vai permitir que eu faça, mas só até o próximo encontro. A partir daí, nunca mais, tá bom? Senão estamos sempre a voltar ao princípio. Então não há mais perguntas? Então, se não há mais perguntas, eu vou deixar-vos com um poema e pedir que, no início do próximo encontro, não vamos esperar por pessoas que cheguem depois da hora. Nós começamos no horário e vamos acabar no horário. Portanto, fique muito claro que nós vos respeitamos, mas também devemos respeitar os outros, não é? Que é chegar no horário e por aí vai. Então, que tragam uma canção, uma música, um poema, uma dança para começar os encontros. Porque nós, para além da cognição, somos afeto, emoção, estética, ética e espiritualidade. Então, o poema é muito simples. O poema foi feito por um professor português para dirigir aos cínicos, aqueles que sabem que têm de mudar para que todos aprendam, mas não mudam. Então, pronto. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Como essa pedra cinzenta onde eu me sento e descanso, como esse pinheiro manso em serenos sobressaltos, como essas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho álax sedento de focinho pontiagudo, fuçando através de tudo num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel, base, fuste, capitel, arco em ogiva, vitral, pináculo de catedral. Contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorta da alquimista. Mapa dos mundos distantes, rosa dos ventos, infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barca de proa festiva, altofone, geradora, cisão do átomo, radar, ultração, televisão, desembarque em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula, avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança. Ficar em paz, gratidão. Namastê. Obrigada, professor José. Obrigada, Zizi. Obrigada a participação de todos, o Mauro, a Valéria, o Léo, o Bruno e todos que estão por aí. Estou vendo aqui a Joana. Obrigada pela presença. Até a semana que vem. Lidiane, obrigada, Lidiane. Eu li tudo que você me mandou aqui pelo WhatsApp. A gente vai ter tempo para colocar aqui seu vídeo. Obrigada, gente. Semana que vem, mesmo link, mesmo horário.